Olá, querido aluno, só específicas. Vamos continuar aqui o nosso RISPOA, certo? Então, agora nós vamos falar desses procedimentos de inspeção. Tá? Eles podem ser alterados? Sim. Eles vão ser alterados mediante, né, aplicação de análise de risco pelo mapa. Então, o mapa que vai verificar se aquela cadeia produtiva ela tem algum ponto que pode melhorar ou se do jeito que está, tá bom. Se tiver que melhorar e tiver como você aplicar uma nova metodologia, o mapa pode alterar essas inspeções e fiscalizações, esses procedimentos, certo? Então, os servidores que são responsáveis pelas fiscalizações, eles são o veterinário, né? O auditor fiscal federal agropecuário veterinário, ou um outro veterinário que esteja trabalhando dentro do CIF, o agente de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal e os demais cargos efetivos. E aí, esses servidores, eles possuem carteira funcional do mapa, certo? Identificando eles, e ela deve estar sempre visível. E essa carteira, essa identificação desse nosso auditor ou dessa equipe que está dentro do CIF junto com ele, ela vai dar livre acesso a esses profissionais ao ambiente de fiscalização, certo? Se ele não conseguir essa liberação, esse livre acesso, o que ele pode fazer? Ele pode solicitar apoio policial. E aí o bagulho fica doido quando ele solicita apoio policial, porque aí a ação ela se torna uma ação mais repressiva, certo? E aí, qual é a classificação geral desses nossos estabelecimentos que produzem produtos de origem animal? Então, eles vão ser classificados em estabelecimentos de carne e derivados, estabelecimentos de pescado e derivados, estabelecimento de ovos e derivados, estabelecimento de leite e derivados, e de produtos de abelha e derivados, e também estabelecimentos de armazenagem. Nós vamos ver agora para frente cada um desses estabelecimentos, certo? Os estabelecimentos de carne e derivados, eles podem ser divididos em duas categorias. Eles podem ser abatedouro frigorífico ou ele pode ser uma unidade de beneficiamento de produtos cárnicos. Tá? Então, o que é que se faz em um abatedouro frigorífico? A gente tem que ter cuidado, né? Que vão passar pela fiscalização, desde a recepção do animal até a expedição dos produtos. Então, todo o processo de produção, desde o abate até desde o abate não, desde o início, desde a hora que o animal chega no frigorífico para ser abatido, vai ser verificada as condições de saúde dele, que aí vão optar ou por um abate emergencial ou por um abate normal. Então a gente depende de como é a condição que aquele determinado animal chega no abatedouro, certo? E aí ele vai ter que passar por um momento onde ele vai ter que fazer uma restrição alimentar, ele não vai poder comer, né? Porque vai passar por um abate logo em seguida, então as condições de bem-estar vão ser verificadas lá também. E a unidade de beneficiamento, ela vai ser responsável desde o recebimento até a expedição desses produtos cárneos, ela pode realizar a industrialização de produtos comestíveis e ela pode também fabricar gelatinas e produtos colagênicos. Quando a gente fala de estabelecimentos de pescado e derivado, nós vamos ter quatro tipos de estabelecimentos. Nós vamos ter o barco fábrica, que é uma embarcação de pesca que captura o pescado. Ela também pode industrializar os produtos comestíveis ligados a pescado. Nós temos o frigorífico abatedouro, e aí o frigorífico abatedouro de pescado, ele vai estar ligado ao abate de quê? De anfíbios e répteis. Ele também pode industrializar produtos comestíveis. Bom, e a unidade de beneficiamento de pescado ou produto pescado, ela recebe o pescado da produção primária, pode ser de um barco de pesca, de uma embarcação, tá? Que não fez a industrialização daquele produto e passou para a unidade de beneficiamento, e essa unidade de beneficiamento vai ser a responsável por industrializar aquele produto. Também temos a estação depuradora de moluscos bivalves, tá? Ela recebe, depura, condiciona, rotula, armazena e expede moluscos e ela não industrializa. Estabelecimentos de ovos e derivados. A gente vai ter dois tipos de estabelecimentos: a granja avícola e as unidades de beneficiamento de ovos e derivados. Lá na granja avícola, o que pode fazer? A produção, ovoscopia, classificação e rotulagem, acondicionamento, armazenagem e expedição. E ela vai ser exclusiva, né, a produção própria que possa fazer a comercialização direta. Então, a comissão, ela não pode pegar ovos de nenhuma outra granja, ela só pode vender diretamente os ovos que são dela. Ah, mas ela tem outros pequenos produtores que ela recebe e tudo mais. Não, não pode, ela só pode vender os ovos diretamente, os ovos dela, certo?
Pode comercializar para uma unidade de beneficiamento e, caso tenha estrutura, ela pode quebrar os ovos para destinar esses ovos já quebrados para a produção de derivados de ovos nas unidades de beneficiamento. Bom? E também, a gente tem a unidade de beneficiamento. O que ela faz? Ela é um estabelecimento destinado à produção, recepção, ovoscopia, classificação, industrialização, acondicionamento, rotulagem, armazenagem e expedição de ovos e derivados. Ela pode classificar os ovos e derivados já classificados e também destina-se exclusivamente à expedição, dos ovos. Poderá ser dispensada aquela que só faz isso, né? Aquela que destinar-se somente para expedição de ovos, ela poderá ser dispensada de instalações para industrialização. Ah, eu só beneficio aqui, eu só vou. Vai ser como se fosse só um entreposto de ovos. Então, ela não precisa ter aquela estrutura toda para fazer industrialização dentro dela, tá bom? E aí nós temos aqui mais um tipo de estabelecimento, que é o estabelecimento de leite derivado. Aí nós vamos ter 4 tipos também. Vai ser a granja leiteira, certo? Granja leiteira, posto de refrigeração, a unidade de beneficiamento de leite e derivados e a queijaria. Então, a granja leiteira vai ser o quê? Vai ser aquele estabelecimento destinado à produção, pré-beneficiamento, beneficiamento, invase, acondicionamento, rotulagem e armazenagem, expedição de leite para consumo humano direto, podendo também elaborar derivados lácteos a partir dos leites exclusivos de sua produção. Então, a granja leiteira, assim como a granja de ovos, né? A, a granja avícola, certo? Nós vamos ter produção de produtos derivados somente do que ela produz. Ah, eu peguei leite de fulano de tal. Não, você não pode produzir nenhum outro produto a partir daquele leite que não era o seu, só do leite que você produz, certo? E o posto de refrigeração é um estabelecimento intermediário entre quem? Entre as propriedades rurais e a unidade de beneficiamento. Tá? Ela vai ser destinada aqui à seleção, à recepção, à mensuração de peso e volume, à filtração, à refrigeração, acondicionamento e expedição de quem? Do leite cru refrigerado. Tá? E também é possível que ela faça a estocagem temporária do leite até a sua expedição. Unidade de beneficiamento. Ela vai ser destinada à recepção, pré-beneficiamento, beneficiamento, invase, expedição, acondicionamento, rotulagem, tá? Leite para consumo humano. E aí é facultado também para ela a transferência, manipulação, fabricação, maturação, ralação, acondicionamento, tá? De produtos derivados lácteos e permite também a expedição de leite fluido a granel para uso industrial. Vamos ver aqui, na nossa unidade de beneficiamento, ela recebe leite de outros locais. E a partir desse leite ela faz os produtos dela. Queijaria. Ela vai ser destinada à produção de queijos. E ela vai envolver quais etapas? Fabricação, maturação, acondicionamento, rotulagem, expedição e armazenagem, tá? E caso ela não realize o processo completo do queijo, ela pode encaminhar a unidade de beneficiamento aquele produto à unidade de beneficiamento de leite e derivados, tá bom? E aí, estabelecimentos de produtos de abelha e derivado. Para esse tipo de estabelecimento, nós só vamos ter um tipo de estabelecimento, que é a unidade de beneficiamento de produtos de abelha. Daí é um estabelecimento destinado à recepção, classificação, beneficiamento, industrialização, acondicionamento e rotulagem dos produtos das matérias-primas que têm origem, né, de produtos de abelha, certo? Também é facultado a extração de matérias-primas recebidas dos produtores rurais. É permitida também a recepção dessa matéria-prima previamente extraída do produtor rural, desde que atendido o disposto no decreto e em normas complementares. Estabelecimentos de armazenagem. Eles podem ser divididos em entrepostos de produto de origem animal e casas de atacadistas, tá? Então, os estabelecimentos destinados exclusivamente à recepção e armazenagem e expedição são os entrepostos. Casas atacadistas são órgãos registrados, são estabelecimentos registrados no órgão regulador de saúde, né? Mas quando a gente tem produtos que vêm do comércio internacional, eles vão estar prontos para a nossa reinspeção feita pelo mapa, tá? Lembra que é o CIF, Serviço de Inspeção Federal, que faz esse tipo de inspeção. É o auditor federal, fiscal federal agropecuário que vai fazer esse tipo de inspeção, certo? Não serão permitidos trabalhos de manipulação, fracionamento e substituição de embalagem primária,
Permitida a substituição da embalagem secundária se ela estiver danificada. Então, a embalagem que está em contato direto com o produto, ela não pode ser substituída nem na casa atacadista, nem no entreposto de produtos de origem animal. Por quê? Porque a gente não consegue, depois que esse material foi substituído, a gente não consegue garantir a qualidade dele, certo? E aí, o produto que está na embalagem secundária, que é aquela que não tem contato direto, pode ser substituída se essa embalagem tiver danificada. E a casa atacadista e os entrepostos não são considerados, né? Não são considerados nem casa atacadista, nem entrepostos, os portos, aeroportos, postos de fronteira. Então, a gente não pode considerar eles nenhum desse tipo de estabelecimento, tá bom? Então, agora nós vamos falar de registro e relacionamento desses estabelecimentos. Então, todo estabelecimento que realize comércio interestadual ou internacional deve ser registrado ou relacionado junto ao mapa. Isso está descrito lá no nosso artigo do decreto, tá? Então, o estabelecimento ele realiza comércio internacional de POA, ele precisa ter um registro e também atender aos requisitos sanitários específicos dos países ou dos blocos de países que são importadores. Tá? E aí, a de POA ela pode ajustar os procedimentos de execução das atividades de inspeção, da forma a proporcionar a variação dos controles ou verificação dos controles e garantias para a emissão da certificação sanitária. Então, quando a gente fala em casa atacadista, a gente fala em relacionamento. Estabelecimento que faz a produção de produtos de origem animal, né? Eles são registrados. Casas atacadistas são relacionadas no mapa, tá? Então, elas têm um vínculo no mapa por relacionamento. Então, eles vão fazer o controle dessas casas atacadistas, né? Principalmente as que recebem produtos de origem animal importados, ok? E aí, elas serão observadas para esse tipo de estabelecimento as seguintes etapas: depósito, pelo estabelecimento da documentação exigida, a avaliação e aprovação dessa documentação, visita em loco para emissão de parecer conclusivo em laudo por um auditor fiscal federal agropecuário, com formação em medicina veterinária e a concessão do registro ou do relacionamento do estabelecimento. Então, para que se obtenha esse registro ou relacionamento, você precisa atender a essas seguintes etapas. Depósito de documentação, que é entregar a documentação para o mapa, a documentação que eles exigem. Avaliar, eles avaliam, verificam, a documentação está ok, então vamos mandar uma vistoria, né? Mandar um auditor lá no teu local para poder verificar se ele está atendendo a todas as regras que nós precisamos, tá? Depois, concede-se o registro. E aí as etapas anteriores são obrigatórias para os seguintes estabelecimentos, todas aquelas lá, para abatedouro frigorífico, para unidade de beneficiamento de carne, barco fábrica, abatedouro frigorífico de pescado, unidade de beneficiamento de pescado, estação depuradora, unidade de beneficiamento de ovos e derivados, granja leiteira e unidade de beneficiamento de leite. E as outras? Eu preciso? Não. São obrigatórias só para essa daqui. Se você quiser fazer, pode fazer, mas não é obrigado a fazer. Para os outros estabelecimentos serão obrigatórias essas etapas aqui, tá? Depósito da documentação e a concessão do registro do relacionamento. Então, não preciso mostrar, não precisa fazer vistoria, não precisa, né, fazer a aprovação da documentação. Então, só faz o depósito da documentação e, posteriormente, é feita a concessão do registro. Okay? E aí, o mapa poderá estabelecer alguns procedimentos simplificados para registro dos estabelecimentos de acordo com a natureza deles, das atividades que são desenvolvidas. E a construção desses locais deve obedecer às normas específicas do mapa. Se ele atendeu às exigências estabelecidas, o diretor do DIPOA vai emitir o título de registro que poderá ter formato digital. E vai ter o quê? Um número de registro, o nome da empresa, a classificação do estabelecimento e a localização dele, certo? E esse número de registro é o único que identifica o estabelecimento em todo o território nacional, certo? Também, para iniciar as atividades de abaixo, deve haver designação também de uma equipe permanente. Lembra? Você vai abrir um abatedouro. Esse abatedouro ele precisa de registro, lógico, nós vimos, mas ele também precisa da designação da equipe do CIF, que é aquela que vai fazer a fiscalização permanente em loco, certo?
E o atendimento das exigências, ela é prévia ao início das atividades. Então, o atendimento é prévio. Então, antes de começar a produzir, antes de começar a fazer aquela determinada atividade, você precisa ter o atendimento das exigências da legislação. O estabelecimento que interrompeu o seu funcionamento por tempo superior a 6 meses, ele só poderá voltar após a inspeção prévia, observada a sazonalidade das atividades. Então, é uma atividade que ela é desempenhada só de 6 meses durante o ano. Então, ele tem a possibilidade de parar, porque uma atividade que ela não acontece, ela não é uma atividade permanente, ela não acontece o ano todo. Ele pode parar. Mas se é uma atividade que acontece o ano todo, que ela pode fazer, e esse cara para, por mais de 6 meses, ele precisa fazer uma inspeção prévia novamente. Ok? Beleza. Mas aí ele interrompeu a, a fabricação dele de forma voluntária, né, por um ano. Aí ele vai ter o seu registro cancelado. Certo? E esse cancelamento será comunicado às autoridades competentes da UF ou ao chefe do CIF local. O mapa também vai fazer o quê? Ele vai editar normas complementares sobre as exigências documentais, né? Entre elas, a aprovação prévia do projeto de construção, reforma, ampliação do estabelecimento, registro e relacionamento desses estabelecimentos, cancelamento de registro ou relacionamento dos estabelecimentos, certo? Relacionada à transferência desse estabelecimento. O que seria essa transferência? É passar a titularidade. Eu sou o dono daquele produto, daquele estabelecimento, e eu passo aquele estabelecimento para você. Eu vendo aquele abatedouro para você, certo? Só que, o que acontece? Ele não pode ser feito, não posso vender, não posso alugar, não posso arrendar, sem que o serviço seja comunicado, tá? Então, quando eu vender, eu tenho que passar aquele produto, eu tenho que transferir a produção, né? Aquele local de produção para aquela pessoa também dentro do CIF. Tá? Então, o registro tem que passar para a pessoa que vai ser a responsável pelo local. Então, não posso começar, né? Parar de produzir, sair, arrendei aquele local para aquela pessoa e ela continua fazendo a produção dela no meu nome. Não pode, tem que ser no nome dela, tá? E aí, com relação a instalações e equipamentos, esses estabelecimentos precisam ter equipamentos necessários para o seu funcionamento de acordo com o quê? Com o projeto aprovado pela DIPOA e pela documentação depositada. Então, essa atividade aqui, aprovado pela DIPOA, são para aqueles estabelecimentos onde é obrigatória a documentação. Documentação depositada para os outros estabelecimentos onde não estão dentro daquela lista que nós vimos anteriormente. Então, que é abatedor frigorífico, unidade de beneficiamento, barco fábrica, abatedor frigorífico de pescado, a unidade de beneficiamento de pescado, a estação depuradora, unidade de beneficiamento de ovos, granja leiteira e beneficiamento de leite e derivados, certo? E aí, quais são as condições básicas e comuns para o funcionamento de um estabelecimento de POA? Uma localização adequada, dependências suficientes, equipamentos necessários e as instalações condizentes com o local, certo? Então, tudo isso nós vamos avaliar na hora de fazer a apresentação desse produto, né? Na hora de fazer a liberação desse local, na hora de fazer a inspeção e a fiscalização dele. Então, tudo isso é avaliado pela equipe do CIF, tá? E agora, condições específicas para os estabelecimentos de carne e derivados. Que as instalações e equipamentos para recepção, acomodação dos animais com vistas ao atendimento dos preceitos de bem-estar animal localizados em uma distância que não comprometa a inocuidade dos produtos, instalações específicas para exame e isolamento dos animais doentes, instalação específica para necropsia, instalação e equipamento de higienização e desinfecção de veículos e transportadores, instalação e equipamentos apropriados para recebimento, processamento, armazenamento e expedição dos produtos não comestíveis, e abater mais de uma espécie, tem que ter dependência construída de modo a atender às exigências técnicas de cada espécie que você está abatendo ali naquele local. Tá? Estabelecimento de pescado. Cobertura que permita a proteção do pescado durante as operações de descarga, câmara de espera de equipamentos para lavagem, local para lavagem e depuração de moluscos bivalves, instalação de equipamentos e acessórios para tratamento e abastecimento de água do mar limpa, e os barcos fábricas devem atender às mesmas condições exigidas para os estabelecimentos em terra quando aplicável.
estabelecimento de ovos, além daquelas anteriores relacionadas à localização, né, às instalações e os locais, também deve dispor de instalações e equipamentos para ovoscopia e para classificação dos ovos. Considerando os estabelecimentos de leite, as instalações e os equipamentos têm que ter para ordenha separados fisicamente nas dependências industriais, instalações para ordenha separadas fisicamente da dependência de fabricação dos queijos, no caso das queijarias. E quais são as condições de higiene mínima que nós temos que conter nesses locais? O estabelecimento precisa garantir condições de higiene na produção dos equipamentos, controle de pragas, proibição da presença de animais alheios àqueles que estão ali dentro para fazer abate, e os funcionários devem estar uniformizados. É proibida a circulação desses funcionários entre as áreas e quem faz manipulação utiliza uniforme branco ou de cor clara. São proibidos também o consumo, guarda de alimentos, depósito de produtos, roupas, objetos, materiais estranhos à finalidade do setor onde se realizam as atividades. É proibido fumar, a gente não, né, tem nem o que falar. Tá aqui o cigarrinho. É proibido fumar, certo? Nessas áreas. Proibido também residir nos edifícios onde são realizadas as atividades industriais e nos ambientes onde há risco imediato de contaminação dos utensílios ou equipamentos. É obrigatória a existência de dispositivos ou mecanismos que promovam a sanitização com água renovável a temperatura mínima de 82,2 graus Celsius ou outro método equivalente reconhecido pelo nosso DIPOA. E aí os responsáveis por esses estabelecimentos, eles são obrigados ao quê? A atender o disposto então, dentro do decreto. Então é obrigatório fazer isso, certo? Disponibilizar sempre que necessário os estabelecimentos sob inspeção de caráter permanente, apoio administrativo e pessoal. Então, quando você tem um local de abate, você precisa ter uma equipe do CIF. Aquela equipe do CIF, se ela solicitar apoio, né, com relação a pessoal, o apoio administrativo tem que ser feito pelo local. Também disponibilizar instalações e equipamentos materiais que são indispensáveis para a inspeção. Fornecer dados estatísticos de interesse ao CIF, alimentando o sistema informatizado do mapa. Manter atualizado também os dados cadastrais, o projeto aprovado e a documentação depositada. Quando se tratar de estabelecimento sob inspeção de caráter permanente, deve comunicar a realização de atividade de abate, o horário de início e de provável conclusão com antecedência mínima de 72 horas. Então, vou abater. Se o meu abate começa às 8 horas da manhã e termina às 14, eu tenho que informar para o mapa com antecedência de 72 horas antes de começar a atividade. Tá? Então, 72 horas antes de 8 horas da manhã, por exemplo, do dia 29 de 4 de 2024. Então, teria que ter feito a comunicação no dia, até 8 horas da manhã do dia 26 de 4 de 2024, certo? Então, fornecer materiais e utensílios necessários, né, para garantir o trabalho, arcar com os custos das análises. Então, quem faz análise, paga as análises fiscais? Quem paga as análises fiscais é o responsável pelo local. Manter locais apropriados para recepção e guarda de matérias-primas ou produtos sujeitos à reinspeção. Fornecer também substâncias para desnaturação ou realização de descaracterização visual permanente daqueles produtos que foram condenados. Dispor de controle de temperatura das matérias-primas. Dispor sobre manter registros auditáveis e manter equipe regularmente treinada e habilitada. Garantir o acesso dos representantes do CIF às instalações, dispor de programa de recolhimento de produtos, quando constatada não conformidade ou tiver algum tipo de alteração. Realizar tratamentos de aproveitamento condicional, destinação industrial ou inutilização do produto de origem animal, observando os critérios estabelecidos pelo mapa. Manter as instalações, equipamentos e condições de manutenção adequadas para finalidades que se destinam. Disponibilizar nos estabelecimentos em caráter de inspeção periódica um local reservado para que o CIF possa fazer as suas fiscalizações, comunicar ao CIF com antecedência de no mínimo 5 dias úteis a pretensão de abate em dias adicionais. Então,
Meus dias de abate são terça, quarta e quinta. Mas eu vou precisar fazer um abate no sábado, tá? Sábado. Eu tenho que informar na semana anterior, né? 5 dias antes, para sábado. Sexta, quinta, quarta, terça, segunda. Eu tenho que informar na segunda-feira que aquele abate vai acontecer, certo? Sempre requisitado ter a escala de trabalho, a realização da paralisação ou reinício parcial ou total das atividades. Então, você tem que informar tudo isso para o CIF, essas situações. Estabelecimentos também devem dispor de programas de autocontrole desenvolvidos, implantados, mantidos e monitorados e verificados por eles também, mantendo registros auditáveis e para que a gente possa garantir a inocuidade, a identidade e a qualidade e integridade desses produtos. O programa de autocontrole deve incluir o bem-estar, né, animal e aplicável, quando aplicável, a BPF, PPHO e a PPCC ou outra ferramenta que esteja aprovada também pelo mapa, certo? Os controles eles não devem se limitar a esses, ao BPF, PPHO e o APPCC, mas eles são bons indicadores, certo? O mecanismo de controle também deve assegurar a rastreabilidade das matérias-primas e, com a finalidade de rastreabilidade do leite, fica proibida a recepção de leite cru refrigerado transportado em veículo de propriedade de pessoa física ou jurídica que não estejam vinculadas de forma formalmente, né, ou comprovadamente àquele serviço, né, aquele programa que faz. Estabelecimentos só podem expor à venda ou distribuir produtos que não representem risco à saúde, não tenham sido adulterados ou tenham assegurado a sua rastreabilidade em todas as fases de obtenção e atendam às especificações lá, os nossos RTIQ ou os nossos padrões de identidade e qualidade. Quando a gente trata de inspeção industrial e sanitária, a gente vai falar, né, com relação às inspeções realizadas pelo mapa. Lembra que quando essas inspeções elas podem ser feitas pelos estados, pelo serviço de inspeção estadual, serviço de inspeção municipal, mas, né, quando é destinado ao comércio internacional, esses produtos vão ser fiscalizados pelo serviço de inspeção federal, o mapa, certo? Então, vamos encerrar por aqui e continuamos em uma próxima videoaula. Na próxima aula a gente vai começar a falar sobre as inspeções sociais e sanitárias. Bons estudos e até mais.